Olá, sou o professor Daniel Carvalho de Rezende e essa videoaula trata do tema Educação à Distância. Nosso objetivo é estar apresentando os principais fundamentos da educação à distância e falar um pouco sobre o conceito, sobre as particularidades dessa modalidade de ensino e também algumas dicas para o aluno de educação à distância poder fazer o curso com mais eficiência e poder aproveitar ao máximo tudo que pode ser oferecido dentro de uma disciplina de educação à distância, num curso de educação à distância. A gente vai começar falando sobre um conceito, um dos diversos conceitos que podemos estar apresentando de educação à distância. Esse conceito é do próprio governo federal no Brasil, que fala que a educação à distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, a educação à distância não é nada novo, né? Existe há muitos anos e ela vem se beneficiando do crescimento, do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Então, antigamente você tinha ensino pelo correio, depois com o advento da televisão, também houve um grande crescimento de educação à distância por meio dessa mídia televisiva e atualmente com a internet, com as novas tecnologias de informação e comunicação, a gente pode considerar considerar que isso foi realmente o boom, isso levou realmente a um crescimento massivo da educação à distância no mundo inteiro e também no Brasil. Entre as características da educação à distância, primeiro ela é uma metodologia de ensino diferenciada pelo fato de que o aluno e o professor estão separados no tempo e no espaço e, com isso, essa interação entre aluno e professor se dá de forma diferente do que a forma presencial tradicional, né? Por que a educação à distância é importante? Porque ela viabiliza espaços educacionais que superam essas distâncias geográficas e temporais, permitindo que alunos que estejam em condição de dificuldade, por exemplo, porque trabalham ou têm outras atividades ou estão em lugares geograficamente distantes dos grandes centros, possam ter acesso a conteúdo e possam ter a possibilidade de realizar cursos em diversos níveis de extensão, graduação, pós-graduação. No entanto, essa metodologia ela exige, né, um novo comportamento por parte de professores e alunos, porque ao contrário do tradicional ensino em sala de aula, com uma interação direta entre professor e aluno, a educação à distância ela usa mecanismos bastante diferenciados para poder suprir essa ausência de contato presencial. Então, ela utiliza-se de vários tipos de meios de comunicação para poder viabilizar o contato e viabilizar o acesso a conteúdo de maneira que o aprendizado possa ocorrer de maneira adequada, tá? Ela tem potencial para gerar também novas habilidades, porque a educação à distância ela tem uma capacidade muito grande de prover o aluno de conteúdo a qualquer tempo, né? E também com os ambientes virtuais de aprendizagem que foram criados especificamente para a condução de cursos na modalidade à distância, você tem a possibilidade de interação praticamente em tempo real e 24 horas por dia, se for necessário, entre o aluno e, do outro lado, um professor ou um tutor, que seria o profissional que é encarregado de fazer essa mediação entre professores e alunos e tirar dúvidas e promover debates e conduzir esse processo. Então, você tem uma variedade de ferramentas que podem ser utilizadas que vão melhorar a capacidade do aluno estar realmente aprendendo aquele conteúdo, né? Com relação à educação à distância, ela precisa de uma estrutura totalmente diferenciada que proporcione com que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira adequada. Então, existem recursos organizacionais e tecnológicos que viabilizam a educação à distância nos dias atuais e que permitem que ela seja uma modalidade de ensino que mais cresce no mundo inteiro. Uma característica é a natureza dos meios de comunicação. Então, a utilização de videoaulas como essa que nós estamos
fazendo, a transmissão de aulas ao vivo, via satélite ou por videoconferência, e a disponibilização de conteúdo e de atividades de avaliação por meio do ambiente virtual de aprendizagem, por meio da internet, e diversas outras ferramentas que se agregam e que permitem, né, com que o processo funcione de uma maneira adequada. Então, as tecnologias de informação e comunicação são as grandes molas propulsoras do crescimento da educação à distância, na medida em que elas permitem cada vez mais essa interatividade, essa participação, essa quebra da distância geográfica, que é o principal componente que pode levar o processo de educação à distância a não funcionar bem e a levar à evasão, à desmotivação dos alunos, que é uma coisa, inclusive, nós vamos tratar também nessa videoaula. Para isso, você tem que estabelecer padrões bastante rígidos na organização das atividades. Vocês que estão começando o curso agora vão sentir que a educação à distância ela tem um modelo, um padrão mais rígido do que a educação presencial, porque ela precisa atender necessidades de alunos diversos, situados em lugares diversos, de uma forma padronizada. Caso contrário, se você tentar fazer a educação à distância de forma customizada, você não tem a viabilidade para que isso aconteça. Então, obviamente que existem demandas individuais e ritmos de aprendizagem individuais, mas você tem as ferramentas para que cada aluno trate das suas particularidades, respeitando as normas e os padrões que são estabelecidos para todos, né? E para que isso funcione, então, a equipe de educação à distância ela é uma equipe muito maior do que uma equipe que trata quando se trata de educação presencial. A equipe de educação à distância ela precisa de profissionais capacitados na área de tecnologia, ela precisa de profissionais de secretaria que tenham capacidade de organizar e planejar tanto as atividades online quanto as atividades presenciais, que também são vitais ao curso, nos polos presenciais, de maneira efetiva. A equipe de tutores, que é fundamental para o processo, na medida que são os profissionais que tiram dúvidas de conteúdo, que elaboram, corrigem material junto com os professores, que efetivamente são aqueles profissionais que interagem mais diretamente com o aluno, que podem criar um vínculo de confiança e que estão lá a qualquer momento para proporcionar que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira efetiva. Para isso, você tem que ter profissionais que estejam capacitados, que conheçam a modalidade de educação à distância, para que possam efetivamente fazer uso ao máximo de todas as ferramentas disponíveis. E, obviamente, você precisa, na área de tecnologia, que essas ferramentas estejam funcionando adequadamente, que tudo esteja, todo o aparato por trás, né, da interação possa estar funcionando para que tudo flua da maneira adequada. Qual o grande objetivo e o grande desafio da educação à distância? Gerar interação e diálogo. Esses elementos são fundamentais para que um curso à distância realmente possa atingir os seus objetivos. Qual o conceito de interação? É uma inter-relação das pessoas e do ambiente em uma situação específica, né? Então, como ocorre a interação na educação à distância? De um lado, professores e tutores, e de outro, estudantes, de forma não presencial e que se utilizam dos recursos de tecnologia de informação e comunicação. Essa interação, ela vai fazer uso da tecnologia de informação e comunicação por meio de ferramentas como fóruns, como chats, que são os debates que ocorrem em tempo real, as atividades avaliativas. Então, várias formas que são utilizadas, vários instrumentos que são utilizados para que ocorra essa interação que é fundamental. O aluno à distância, ele provavelmente não vai ser bem-sucedido se ele não interagir com os professores e tutores, se ele não interagir, inclusive, com os outros alunos, porque o sistema permite essa interação e incentiva essa interação entre os alunos para que possa realmente criar um senso de turma, de coleguismo e também que um aluno possa ajudar o outro no processo. Então, as ferramentas estão disponíveis. É preciso que as pessoas estejam abertas para a interação.
E a interação sucessiva vai gerar o diálogo, né, que é realmente o fundamental, ou seja, que existem interações sucessivas, que cada pergunta seja respondida de forma adequada, no tempo adequado, para que o processo não tenha um rompimento, né, e que para não gerar desmotivação, para não gerar problemas que, porventura, vão desmotivar, vão estar levando a problemas no futuro e até na continuidade do curso e no aprendizado. Interação e diálogo, então, são duas das coisas que são mais importantes, que devem ser buscadas por todos os profissionais envolvidos dentro do processo de educação à distância. Com relação ao estudante de educação à distância, embora seja uma metodologia que se adapte para qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, ela exige que as pessoas tenham um comportamento diferenciado do que elas estão acostumadas em sala de aula. O pressuposto fundamental da educação à distância é a autonomia. Autonomia para os estudos e autonomia relativa para ditar o próprio ritmo de estudo. O que seria isso? O estudante tem que respeitar determinados prazos, mas ele tem uma flexibilidade para a realização de atividades, para a leitura de conteúdo, muito maior do que na educação presencial. E se ele consegue administrar bem esse tempo, cada um ao seu ritmo, o processo que por isso a gente chama um processo autônomo, relativamente autônomo, vai poder fluir bem, né? Outra coisa, tem que ter uma atitude positiva com relação aos estudos, tem que ter motivação, e porque, ao contrário do ensino presencial, o aluno na educação à distância ele está isolado, né? Ele estuda em casa, e ele tem que estar realmente acreditando no que ele está fazendo, ele tem que estar buscando, estar correndo atrás, porque ele não vai ter colegas presencialmente incentivando, ou a própria possibilidade de interagir presencialmente com professores, com equipe. Eles estão sempre abertos para estar incentivando, para estar aconselhando, mas o processo depende muito da própria vontade do aluno, né? A autorregulação, que está relacionada à autonomia, que seria a questão de que você mesmo controla o seu ritmo de estudo. Que dias são melhores para você, o que eu vou fazer a cada dia, né? Qual que é o ritmo mais adequado para a minha situação, para a minha capacidade, para o meu ritmo atual de vida, né? A motivação, obviamente. Responsabilidade com as atividades, isso vai ser sempre muito cobrado em qualquer curso à distância. E a maturidade, né? Costuma-se falar que os alunos mais maduros têm mais sucesso, têm mais possibilidades, em geral, de serem bem-sucedidos num curso à distância, embora isso não seja uma regra. E isso pode ser também que a pessoa que seja uma pessoa jovem tenha também a maturidade. A maturidade no sentido de saber o que quer e de estar realmente imbuída na vontade de estar realizando o curso e de enfrentar os obstáculos durante um período grande, né? No caso dos cursos de graduação, 4 anos, dentro dessa rotina que é quase diária de atividades que é imposta pela educação à distância. E, nesse sentido, algumas dicas são importantes para os alunos, né? Uma delas é a disciplina, né? Realmente impor uma rotina de trabalho que permita que o aluno não concentre atividades dentro de um período curto, para que ele possa aproveitar ao máximo cada tempo livre que ele tem. Então, a gente recomenda muito o estudo diário, né? 1 hora e meia por dia, se possível, e sempre nos mesmos horários, e organizar a sua vida em função das atividades do curso à distância. Outra coisa, esse espaço reservado para os estudos, de preferência diário, tem que ter a rotina como se fosse um horário de aula normal que você sai para frequentar uma aula presencial. Só que você vai ficar em casa, mas naquele momento é seu, é o momento do curso, né? Realizar as atividades propostas dentro dos prazos adequados e aproveitar todas as atividades. A educação à distância oferece mais atividades em comparação com a educação presencial. Existe uma série de atividades semanais que são realizadas em número maior do que a educação presencial. Por quê? Para que essa interação, esse diálogo ocorra e que o aprendizado seja feito semana a semana, cada tema que é discutido por semana ele possa ser discutido e avaliado
e estudado por todos os alunos naquela semana e para que as dúvidas não fiquem acumuladas, porque esse acúmulo de dúvidas é que pode gerar problemas ao longo do tempo, né? Então, a realização das atividades propostas e o rigor em realizar todas essas atividades e o envolvimento do aluno nessas atividades é que vai ser determinante para o sucesso do aluno, para a sua motivação e para o sucesso do curso. E a interação, né, com tutores e com colegas, que é possível ser feita a qualquer momento. É fundamental que os alunos realmente se sintam, né, dentro de um ambiente de turma. Bom, era isso que a gente tinha para dizer nessa videoaula. Obrigado a todos.